Estamos retomando aqui a live sobre fundos imobiliários. Alô? Oi, Jacinto, voltamos aí. Oi, Thiago. Caiu. Não, sem problemas. Vamos aí finalizar nossa live falando de alguns assuntos finais aí antes de encerrar. Isso. Então a gente estava falando, né? Que você comentou das lajes corporativas, que também tem que Sim, tomar, sim. tem que entender, eu concordo com você, porque às vezes tem região que tem mais valorização que outras, tem região que Uhum. eles vão entregar, tem região que não vão. Acredito que seja fundo imobiliário voltado para lajes corporativas, tem que ter um conhecimento mais específico. É isso que você está nos dizendo, né? Exatamente, precisa ver, porque Tá. cada região, em especial na cidade de São Paulo, tem a sua própria dinâmica, no caso. Né? Então, assim, não adianta, por exemplo, você comprar um escritório e, de repente, se deparar com entregas, no caso, né? Ou seja, uma região não muito boa, um prédio que não muito bom, no caso. Então, por exemplo, regiões tradicionais de negócio, como Paulista, Itaim Bibi, Vila Olímpia, então, como eles têm uma vacância menor que 10%. É uma vacância quase que, vamos dizer assim, natural, né? Então, a gente tem que realmente prestar atenção nas regiões. Localização em tijolo é tudo, Tá. Então tem que né? fazer essa análise. Agora, Você tem que fazer essa análise. se eu não tenho um conhecimento muito grande de região, o que eu posso buscar também em fundos imobiliários? Por exemplo, inflação. A gente tem visto que a inflação está voltando, está forte, subindo combustível. Tem alguma coisa atrelado à inflação, Jacinto? Não, os contratos de locação já são atrelados à inflação. O que acontece é o seguinte: o aniversário é uma vez por ano, 12 meses, né? Então, assim, a pessoa quase nem, assim, né, o investidor nem percebe, que é uma vez só, que é o aniversário de 12 meses no caso, né? O que acontece, nesse caso aqui, né, especificamente nesse cenário que a gente está vivendo, é Hum. que, assim, talvez fique um pouco mais explícito por causa do nível do IGPM. Isso. Subiu Fique muito, mais, né? fique mais explícito por causa do GPM no caso. Então você até sentiu alguma diferença. No caso, o que acontece? Muitos gestores negociaram com os inquilinos um diferimento desses ajustes. Então esse Tá. ajuste entra, mas ele ajuste não entra 100% de uma vez só. Ele entra aos poucos. Porque realmente 23,14% é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Então tem que realmente ter muito cuidado na negociação. Né? Tá. Agora você perguntou de inflação. Agora vou mudar para os fundos de recebíveis imobiliários, que é o fundo de Isso, CRI. isso. No caso, O que são esses fundos? eles investem em CRIs, que é um certificado de recebível imobiliário. É um título financeiro de lastro imobiliário. Tá. Você No pode dar caso. um exemplo de um ou dois fundos que tem esse lastro imobiliário? Claro, assim, tem vários. A gente tem, por exemplo, o VRTA 11, IRDM 11, a gente tem o CPTS 11, a gente tem VGIP 11, KNIP 11, tem vários fundos imobiliários, RECR 11, temos vários fundos de recebíveis imobiliários, no caso, E vários, basicamente desde esses fundos estão atrelados a esses recebíveis, né? Que estão isso, indexados ou em CDI, mais alguma coisa, ou IPCA. Como é sim. que funciona? Exatamente, perfeito. É um índice de inflação mais uma taxa de juros, no caso, né? Aí, Tá. lembrando que o CRI em si, ele é um tipo de renda fixa, na verdade. Ele é renda fixa, né? Aí, obviamente, o gestor de fundo imobiliário, ele compra e incorpora esse título na carteira do fundo, né? Mas os rendimentos aí, o CRI distribui juros e inflação, Entendi. Ele distribui juros e né? inflação. E ele está linkado nos recebíveis, então. Ele não está. Tem fundo imobiliário de vários recebíveis, não especificamente de uma laje ou de um imóvel, não. Ele é pulverizado, é Sim, isso? sim, pode ser pulverizado ou corporativo. Pulverizado é que você tem vários lastros, né?
vários financiamentos, por exemplo, vários mutuários. Ou você pode ter o CRI corporativo, ou chamada CRI Bentley, que o risco é a empresa. É a operação da empresa. Esse é o risco. Entendi. Né? Obviamente que existem assim, o risco de crédito, ele é precificado. Como? Na taxa de juros. Né? Quanto maior o risco do lastro, da operação, maior ela é. Tá. Né? Quanto menor for o risco, menor ela é. Então, assim, que nem eu falei, é a relação risco e retorno. Né? É um título menos óbvio no caso, né? E nem todo mundo entende, que é mais complexo, porque é o lastro em si que a gente tem que analisar no caso, né? E sem falar dos indicadores, a gente tem, por exemplo, é interessante olhar quais são os indexadores, qual que é a taxa de juros, qual a securitizadora que está emitindo, alguma informação do lastro, o fluxo financeiro, assim, razão PMT, que é basicamente o seguinte: o fluxo financeiro do CRI versus o fluxo financeiro da distribuição. Tá. Né? Quais são as garantias? Porque com a título de crédito privado, você tem garantias, mas se por exemplo, acontecer algum evento de crédito. Entendi, para não ter o risco aí de perda de capital ou dos recebíveis do Exatamente, fundo, né? dos rendimentos no caso, né? Exatamente, Tá. você precisa ter uma garantia. Ao executá-la, no caso, o fluxo continua. Obviamente que o CRI ele fica mais arriscado porque ele perdeu aquela garantia, que foi executada. Executou, o fluxo continua. E fora esses fundos, qual outro setor você diria que é interessante a gente analisar através de CRI? Que você vê que está vinculado à economia, com o crescimento da economia, que a gente sabe também que né, nós estamos passando por um período de pandemia, mas que acredita-se que até o Brasil estava voltando em V, né, que a economia estava voltando. Qual outro setor você nos recomendaria dar uma olhada? O setor de galpões logísticos eu acho interessante também, com algum cuidado, porque o mercado já precificou essa subida do setor e o benefício que o cenário atual trouxe para o setor. Né? Afinal de contas, o consumo via comércio eletrônico aumentou muito, muitas empresas cresceram, assim, cresceram demais. A gente dá um exemplo de Mercado Livre, Amazon. Então, realmente, você tem aí um crescimento muito intenso do setor. E daí são empresas que são fundos imobiliários que possuem galpões e alugam para essas empresas. Acredito que deve ser um bom rendimento. E daí, de novo, tem que analisar quais são as empresas que estão alugando esses imóveis. Como é que funciona isso? Sim, o gestor ele analisa o risco de crédito, obviamente, dessa empresa para botá-lo no galpão, analisar o risco de crédito dessa empresa, no caso. Né? E assim, obviamente não precisa ser, vamos dizer assim, uma Magazine Luiza, uma Netshoes, ou por exemplo, Amazon, Mercado Livre. Não precisa, mas desde que tenha um risco de crédito interessante, o fundo fecha a alocação com essa empresa. O que acontece como isso é muito sabido, né? Então, muitos investidores acabam comprando as cotas desses fundos imobiliários e a cota sobe. Né? Então, você tem um yield menor. Eu achei que era o inverso, porque normalmente o aluguel desses galpões são aluguéis caros, né? Depende. Porque é o seguinte, depende da localização, depende das redondezas da estrutura em volta, depende do próprio ativo, né? Então depende de alguns fatores aí no caso. O que acontece é o seguinte: nos tipos de contrato de locação, você tem um contrato típico e atípico. No contrato atípico, em que você tem uma duração de longo prazo do contrato, o preço por metro quadrado mensal ele é um pouco mais alto, sim. É um pouco mais alto. Só que ele não tem o gatilho da revisional. A revisional é a reavaliação do valor de locação. Ele não tem. Ele tem a atualização via inflação anual e só. Tá. Só isso. Então, em geral, a relação ela é mais alta. Né? Tá bom. O preço do metro quadrado. O problema é que o mercado precifica isso. E o mercado precificando isso como um bom ativo ou que tem um bom potencial, muitos investidores compram e pressionam um pouco o yield. E acho isso totalmente natural. Né? Entendi. Então, o setor logístico é interessante sim, mas tenha um pouco de cuidado. Pelo que você está falando, ele já foi mais precificado. Né? Exatamente. Ele já foi porque a economia estava voltando.
Nós estamos chegando no final da nossa live aqui, Jacinto. Fazendo um resumo aqui, pelo que eu entendi, realmente fundo imobiliário é interessante, não só como um rendimento, mas também como um potencial de valorização de capital, igual você comentou conosco. Com a pandemia, existem alguns setores que têm um potencial maior de ganho de capital, igual você comentou, setor de shopping, setor de hotelaria, que você ainda vê um upside grande aí de valorização, né? Nós estamos falando sempre no longo prazo, né, gente? Eu sou economista, longo prazo e acima de 5 anos, então a gente tem que ter esse cenário, né? Exatamente, O potencial de valorização de capital. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente dos seus cursos, do seu site, porque assim, o nosso público é um público estudioso que gosta de estar aprendendo e se inteirando sobre isso. O Fund Explorer, ele tem também uma parte educacional, uma parte de cursos, né? A gente tem um curso que é o Fund Explorer Learning, que vai do inicial até o intermediário, no caso. E a gente tem também cursos bastante específicos por setor, cursos de fundos de shopping, de CRIs, de escritórios. A gente tem cursos bem específicos. Por setor. Exatamente, para aprender um pouco mais. Obviamente, não é algo muito avançado, ele é muito mais tranquilo de se fazer, uma linguagem bem fácil de entender. O propósito é justamente esse mês atender um público que sai de iniciante para o intermediário, obviamente. Aí eu também tenho uma carteira recomendada de fundos imobiliários, para quem aí gosta de carteiras, tem uma carteira. Obviamente que hoje a carteira pode ter uma quantidade de ativos, amanhã, por exemplo, pode ter outra, e mais para frente pode ter outra quantidade. Atualmente a gente tem uma carteira com 10 ativos e 6 setores diferentes. Acredito que é uma carteira bem diversificada, aí produzem rendimentos interessantes sim. E o foco do Fund Explorer é fornecer conhecimento por meio de uma carteira recomendada de fundos imobiliários e também via cursos, né, que é a parte da educação que a gente investe também. Então, esse é o modo do Fund Explorer no momento. Legal. Novamente, gostaria de agradecê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Teremos aí mais oportunidades de estar conversando, quem sabe no futuro, especificamente de setores, né? Que nós estamos aqui sempre chamando aqui pessoas para falar sobre investimento. Eu acho que é um momento bom falar nessa pandemia, igual você comentou, tem oportunidades, né, de ganho de capital, e isso tem que ser explorado, e também pelo lado dos nossos clientes aqui, como uma ideia de se criar uma renda e não depender exclusivamente do seu trabalho, né? Então, já Exatamente, é isso aí. Eu acho que é o seguinte, a criação de renda passiva, no caso, eu acho muito interessante. Obviamente, o fundo imobiliário é um instrumento de renda passiva. Você não precisa ter só seu trabalho e só fundos imobiliários. Exatamente. Pode ter outra coisa. Lembre-se que você precisa ter domínio daquilo que você precisa fazer para ter renda passiva. Né? Porque é o seguinte, se você quer ter mais fontes de renda, precisa ter sim conhecimento. Não é algo tão fácil que você cria da noite ao dia. Conhecimento e disciplina para poupar, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante, né? Disciplina para poupar. Exatamente. Então, assim, disciplina para poupar. Poupa o que você consegue. Assim, não tem um número mágico. Aquilo que você consegue poupar e aquilo que você consegue investir. Né? Obviamente, todo mundo começou um dia. Todo mundo começou um dia. Então, assim, eu faço isso. Eu poupo uma parte aqui, uma parte aqui nos meus proventos aqui que eu tiro do site para investir em fundo imobiliário. Eu invisto em fundo imobiliário. Né? E atualmente, meus aportes periódicos que eu faço são 100% em fundos imobiliários. 100% de fundos imobiliários. Então, realmente, eu estou focado nisso, porque eu já acredito que o instrumento da renda passiva gerado por fundo imobiliário ainda é muito interessante. E enquanto for interessante, eu vou investindo. Né? Legal. Então, eu acho que esse é o meu mote daqui para frente. Legal. Jacinto, muito obrigado novamente. E fica o convite aí para a gente, no futuro, fazer uma outra live. Tá? Tá bom, Thiago. Fico à disposição. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tchau, tchau. Um forte abraço. Obrigado a participação de todos aí.